tinha no planejamento a Andressa Coforado para fazer, né, a palestra da noite, mas assim, teve um imprevisto e ela mudou o dia dela. Então, vai ser semana que vem, dia 26, aí vai ser a Andressa, com o tema dela, que é. Que é sustentabilidade no dia a dia e consumo. E no dia 26, que seria a Sheila, ela vai fazer no dia 3 de julho, transição planetária e regeneração. Eu hoje vim aqui para poder, né, cobrir esse vão que ia ficar, tá, gente? As meninas e as outras estão no congresso, então hoje a gente está, vamos dizer assim, fazendo tudo de uma forma, né, diferente. Mas, assim, para não fugir ao tema, né, do mês, que é a parte ecológica, então, vamos falar um pouquinho de Jesus, da relação dele com a natureza, para a gente poder do livro Conduta Espírita, que é Perante a Natureza, a psicografia do Chico, de André Luiz. Perante a natureza. De alma agradecida e serena, abençoar a natureza o acalenta, protegendo, quanto possível, todos os seres e todas as coisas na região que respira. A natureza consubstancia o santuário que a sabedoria de Deus se torna visível. Preservar a pureza das fontes e a fertilidade do solo, campo ajudado, pão garantido. Cooperar espontaneamente na ampliação de pomares, tanto quanto auxiliar a arborização e o reflorestamento. A vida vegetal é moldura protetora da vida humana. Prevenir-se contra a destruição e o esvaziamento das riquezas da terra em explorações abusivas, quais sejam a queima dos campos, o abate desordenado das árvores generosas e o explosivo da natureza. O respeito à criação constitui simples dever. Utilizar o tesouro das plantas e das flores na ornamentação de ordem geral, movimentando a irrigação e a adubagem na preservação que lhes é necessária. O auxílio ao vegetal exprime gratidão naquele que lhe serve o serviço. Eximir-se de reter improdutivamente qualquer extensão da terra sem cultivo ou sem aplicação para fins elevados. O desprezo deliberado pelos recursos do solo significa malversação dos favores do Pai. Aplicar as forças naturais como auxiliares terapêuticos na cura das variadas doenças, principalmente o magnetismo puro do campo e das praias, o ar livre e as águas medicinais. Toda a farmacopeia vem dos reservatórios da natureza. Portar-se de mercadejar criminosamente com os recursos da natureza encontrados nas faixas de terra pelas quais se responsabiliza. O mordomo será sempre chamado a todos. André Luiz. Depois desse chamado, né, para que a gente cuide da natureza, toda a medicação nossa, né, toda a alimentação, tudo vem da natureza. Então, preservar se faz necessário, né? Então, depois dessa chamada aqui de André Luiz, que possamos, então, nesse momento, nos dirigirmos aos mentores amigos que dirigem esta casa, que nos protegem, a espiritualidade amiga que sempre conosco está, rogando ao Pai e a Jesus, nosso Mestre, que nesta noite possa derramar sobre cada um de nós as suas bênçãos, as boas energias, para que tenhamos, Senhor, o ânimo necessário para cuidarmos dessa natureza tão linda que foi reservada para nós. Abençoa, Senhor, cada um de nós. E neste momento peço a tua permissão e a tua proteção para que as minhas palavras sejam aquelas necessárias para nós. E assim, com gratidão, pedimos a permissão de Jesus, nosso Mestre, dos mentores
da casa e de Deus para iniciarmos o nosso estudo desta noite. Que assim seja, graças a Deus. Bom, muita gente aqui que eu estou vendo não me conhece, porque faz um tempo, né, que eu estou afastada das sexta-feira, né, por motivo de saúde da minha mãe. Então eu estou ficando em casa. Na sexta-feira eu só estou vindo os outros dias da semana. Então muita gente não me conhece, né? Eu sou Neise, vocês conhecem a Neide, minha irmã, né? Eu sou a Neise. Então hoje eu estou aqui para a gente conversar um pouco sobre Jesus e a natureza, para a gente ver a importância que a natureza tem para nós, né? A gente vê ali a imagem de Jesus tão bonita num campo florido ali, né? Que chega a dar aquele aconchego, né? No coração da gente, quando a gente vê a imagem de Jesus, que assim, é uma coisa assim, que eu gosto muito de falar sobre Jesus, porque é o nosso modelo, é o nosso guia, e é Ele que nos traz esse conforto, né? Então a doutrina espírita, ela fala muito de Jesus nos seus feitos, né? Do que Ele trouxe para nós de bom, a verdade que Ele trouxe para nós. Então, a gente vai falar um pouquinho de Jesus com a natureza. Bom, então nós temos ali, né? No primeiro item aqui, vivemos uma época de grandes desafios ambientais. Então nós estamos vendo que muita destruição e muitas coisas acontecendo fora de hora, assim, né? Que antigamente a gente tinha as estações do ano, planejadamente você sabia exatamente quando começava uma, quando terminava, você sentia na temperatura, você sentia na atmosfera, você percebia na vegetação, tudo acontecendo. Hoje está bem diferente. Não sei se não me lembro agora, se foi essa semana que teve chuva de granizo em Espera Feliz, gente. Domingo a gente vai entrar no inverno. Quando que nesse período de junho aconteceria isso há anos atrás? Né? Então, quantas coisas estão acontecendo diferente na natureza e assim, aí muita gente fala assim, é Deus castigando. Não, é o homem se castigando, porque é o homem que está fazendo com que isso aconteça. Porque Deus não nos castiga, Ele nos ensina, né? Mas quem faz a destruição somos nós. Então somos nós que temos que colher aquilo que estamos plantando. Somos nós mesmos, não é a próxima geração. Mas a gente tem que ensinar a preservação, como Jesus fez, né? Então o primeiro item ali é justamente esse. Nós estamos vivendo esses desafios ambientais, por quê? Porque as pessoas cada vez querem ganhar mais. Então as florestas as pessoas querem derrubar para fazer o quê? Pastos, para criar mais gado que dá mais dinheiro. Ou então derrubam, como aconteceu aqui próximo, lavouras imensas de café para plantar eucalipto, que destrói o solo terrivelmente. Ele suga toda a água do solo. Então, aí depois você vai plantar outra coisa, não vai crescer. Não vai. Aí você tem que fazer um tratamento no solo, você vai ter que investir muito dinheiro nisso para poder voltar aquele solo que de repente a gente não sabe nem se veremos esse solo recomposto. Então, assim, tudo é obra nossa. Assim como a gente progride, né, com tantas coisas, a gente usa esse aprendizado mal. Poderia usar de uma outra forma. Então, assim, tudo que acontece, que tem na parte tecnológica, para a gente utilizar de forma que para o bem. Quando a gente utiliza para os bens materiais apenas, para ganhar mais, então a gente está destruindo em vão. E aí no segundo aqui, a natureza é patrimônio divino. Então quando nós aqui chegamos, quando eu falo nós, o homem, né, ele chegou, o planeta era todo arborizado, ele tinha florestas
cascatas maravilhosas, tantas coisas lindas. Quantas coisas nós já destruímos que não existem mais? E aí fala, tem doenças novas. Apareceu um leopardo, apareceu não sei o que na cidade. Gente, nós invadimos o espaço dele. Ele não está invadindo o nosso, não. Nós é que fomos expandindo, né? E fomos invadindo as florestas, os espaços dele. Então, essa natureza que é patrimônio divino deve ser conservada. Conservada para as próximas gerações e para nós mesmos. Porque nós vamos ser essas próximas gerações. Porque nós somos reencarnacionistas. Então, nós queremos estar aqui de volta. Mas nós queremos um planeta, não queremos um planeta destruído, queremos um planeta construído, melhor. Né? E o que estamos fazendo para isso? Jesus nos ensinou isso. Aí depois aqui, ó, o cuidado com a terra é um dever moral e espiritual. Gente, moral, porque a gente precisa cuidar da nossa casa. O planeta é a nossa casa, é o nosso local onde nós habitamos, onde nós viemos para resgatar as nossas dívidas. E nós estamos destruindo. E depois queremos voltar, queremos reencarnar aqui, não é verdade? E espiritual por quê? Porque isso foi criado por Deus, gente, para nos servir, para nos dar, né, essa paisagem linda. Quando a gente, hoje de manhã, estava assim, a cerração baixa, e de repente depois apareceu aquele sol, aquele céu azulzinho, azulzinho, que contrastava com o verde, né, das árvores. Que coisa mais linda, gente, para o nosso visual. E a gente está destruindo. A gente está podando tudo, está arrancando para construir prédios e mais prédios, entendeu? Precisamos de moradia? Precisamos, mas precisamos fazer as coisas com cuidado. Né? Porque é necessário, né? As pessoas precisam morar, mas precisa ter um planejamento para isso. Planejamento urbano é para isso. Para que as pessoas façam sem essa destruição acelerada que está acontecendo. Jesus utilizou a natureza como instrumento de ensino. Então Jesus, quando pregava, né, Jesus procurava o quê? Os lugares ao ar livre. Era na montanha, era no mar, era nos campos floridos, quer dizer, sempre estava ao ar livre. A maioria das pregações dele era ao ar livre. Assim como o Chico gostava de fazer, né, reuniões embaixo do abacateiro, lá na casa dele, ao ar livre também. Né? Por quê? Por que isso, gente? Porque você recebe direto da natureza essas energias que compõem o nosso corpo, que fazem parte das nossas células também. O nosso corpo é formado de tudo que é formado da natureza. Então a gente precisa cuidar bem disso. E aí fala assim, já vem aí ecologista chata, né? A ecologista só sabe reclinar, porque fala do bicho que a pessoa já não, é porque assim, a gente que tem conhecimento tanto no banco escolar quanto da doutrina espírita, a gente sabe a importância que a natureza é para nós, encarnados e desencarnados. Precisamos dessa energia, né? Sentir esse cheiro, que nem na página de André Luiz falava aqui, né? do mar, da areia, né? Do verde. A gente precisa disso. Como é bom a gente caminhar na praia. A gente respira, sente aquela coisa. Ou então andando num caminho de floresta, né? Fazendo uma trilha num lugar que tenha muitas árvores, que você respira, o cheiro é outro, né? Então, assim, a gente precisa, mas a gente precisa o quê? Cuidar desse patrimônio divino. É nosso até certo ponto. Não é para destruir, é meu, vou destruir, não. Alguém destrói a casa que mora, o material? Não, mas o planeta quer destruir. E o planeta é de todos nós e é a nossa casa. É o único animal que destrói a sua própria casa, é o ser humano, dotado de inteligência. É o único que faz isso, mais ninguém. E aí, né, a gente falando aqui, ó, Jesus ensinava ao ar livre, à beira-mar,
nas montanhas, nos campos, sob o céu estrelado. A natureza era cenário vivo de suas lições. Então, assim, além de aprender ali com Jesus, ainda tinha esse cenário maravilhoso. Né? Além dessa figura maravilhosa, tinha o cenário também, que fazia, que convidava as pessoas a participar daquilo. Então, a gente está aqui num lugar fechado, mas a gente tem a natureza ali fora. E como é bom a gente sair e contemplar a natureza. Como é bom a gente poder sentar numa praça, toda arborizada como são essas daqui. Você senta, parece que você renova, parece não, né? Você renova as suas energias através desses elementos da natureza. E como disse ali na mensagem também, né, a farmácia divina, né, que ele fala ali, a farmacopédia, é tudo tirado da natureza, gente. Esses remédios todos que nós tomamos, os princípios ativos, são de quê? Da natureza criada por Deus. E se nós destruirmos, como é que a gente fica? E a gente precisa saber que é uma guarda compartilhada, né, gente? Não é só nossa, não, é de todos, né? Todos que habitam o planeta são donos. Se cada um acha que é dono e quer fazer o que quer, aí fica complicado. Porque aí a gente destrói aquilo que há de mais sagrado, que é o ser vivo. E as pessoas acham, de uma forma geral, que ser vivo somos só nós. Só nós é que precisamos da natureza. Não. Nada foi criado em vão. Todos os seres vivos que habitam o planeta, sejam eles visíveis ou invisíveis, né? Porque tem os microscópios que a gente não enxerga, mas eles também são e foram criados por Deus. E se as coisas vêm, se as viroses, se as doenças acontecem, é porque é necessário para algum aprendizado. Agora resta saber se a gente está tirando o aprendizado que deveria tirar realmente. É essa a pergunta que devemos fazer. Que aprendizado eu estou tirando de tudo isso? E ali ele faz menção aqui, Mateus, capítulo 6, versículo 28, olhai os lírios do campo. E no nosso Evangelho, segundo o Espiritismo, essa passagem está no capítulo 25, no item 6, que fala observar os pássaros do céu, que tem observar os pássaros do céu, que nós vamos falar também, e esse olhar os lírios do campo. E aí ele fala assim, porque também vos inquietais pela roupa, isso está dizendo aqui, né? Olhar os lírios do campo. Observai como crescem os lírios dos campos. Eles não trabalham e não fiam. E entretanto eu vos declaro que mesmo Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Se, pois, Deus tem cuidado de vestir dessa maneira a erva dos campos, que hoje existe e que amanhã será lançada no fogo, quanto mais cuidado terá em vos vestir, ó homens de pouca fé. Então aqui está dizendo que Deus sempre vai prover a gente da vestimenta, do alimento, né? Então a gente não precisa destruir, porque nós vamos ser providos de alguma forma. Agora, o que acontece? É que nós queremos sempre mais. É aquela coisa assim, o necessário e o supérfluo. Nós queremos o supérfluo, nós não queremos só o necessário. Nós queremos além do necessário. E aí, por isso que vem o quê? A distribuição injusta que a gente fala, né? A divisão injusta. Mas por quê? Porque cada um quer absorver o máximo que pode, sem se preocupar se o outro terá ou não. Aí que está o problema, né? Dessa má distribuição. Agora, é contra a gente ter as nossas coisas? Não, ele não está falando isso. Mas quando a gente está sem trabalho, não tem como se prover, sempre tem alguém que nos ajuda. Quantas pessoas que precisam de ajuda, de amparo,
desamparo, ele está sem trabalhar, ele tem os filhos para sustentar, ele tem, às vezes, a família inteira, né, dependendo dele, e ele está sem o provimento do trabalho. Aí o que acontece? Às vezes outros se juntam do bairro ou da própria família para ajudar aquela outra família. Aí são as roupas que a gente às vezes não tem utilidade para nós, que a gente doa, o alimento que a gente traz para as cestas básicas. Então assim, Deus dá uma forma daquele que não pode receber o que ele precisa. Através do quê? Dos irmãos. Nós somos a família universal, então nós temos que ajudar um no outro. E isso faz parte da natureza. Ajudarmos uns aos outros, né? Não pensarmos só em nós. O dia que a gente conseguir extirpar de nós o egoísmo e o orgulho, tudo fluirá muito melhor. Mas nós ainda temos essa coisa assim, eu sou superior, eu tenho mais, aí às vezes não quer dividir, porque a gente às vezes ainda dá aquilo que sobra nosso, não é que a gente está tirando assim, vou dividir, eu tenho 2 casacos, vou dar um, né? E vou ficar com um. Não, às vezes a gente tem uns 4, eu pego um e vou dar esse aqui que eu não gosto muito, a gente ainda faz assim, não estou usando esse, né? Então a gente ainda faz essa doação desse tipo, mas é inválida? Claro que não. Né? A partir do momento que você doa, já está sendo útil para aquele outro que precisa. Então, nessa parte aqui que ele fala, do olhar e do engenheiro do campo, ele está falando sobre isso, sobre que ninguém vai ficar, Deus não vai desamparar nenhum de nós. Tem uma música do Tim Vanessa, que é intitulada Prece, que ele fala: qual o pai que nega o pão para o seu filho? Imagina Deus. Deus jamais vai nos negar o alimento e a vestimenta. Ele vai chegar através de outros, que serão esses instrumentos. E isso faz parte da natureza. Nós somos seres divinos, fomos criados por Deus. E temos que ajudar uns aos outros. E aí, continuando aqui, eu estou marcando a hora aqui. Os lírios do campo, né? Qual a lição que nós podemos tirar disso? Ó, a lição da confiança em Deus. Ter certeza que Deus não nos desampara. Ter certeza que Deus não vai deixar que a gente fique desamparado. Agora, é lógico que a gente tem que ter o quê? A quebra do orgulho. Porque quando você está precisando, você tem que saber pedir. E às vezes a gente que tem vergonha, aí achar que o outro vai dizer não, porque nós temos isso, né? Mas é aquela história, o não você já tem. Então você pergunta, você não, você já sabia, então não vai fazer muita diferença, né? Mas a gente tem que procurar ajuda. Então é isso que a gente tem que fazer. Eles crescem num trabalho bem feito, foi o que eu li ali. Mas eles estão lá, bonitos, nos mostrando, e depois vão ser queimados, não é? Então, esse ensinamento, ele vem falar o quê? Da simplicidade. Ele vem nos falar dessa questão da gente querer, né? Jesus falava muito sobre isso, né? Jesus era aquela vestimenta, aquela túnica, descalço. A gente tem que ter um monte de casaco. Não, já fui com esse casaco, não vou com ele de novo, né? E mulher, principalmente, tem muitas dessas coisas. O homem, nessa parte, ele é mais simples, né? A mulher tem mais a coisa da vaidade, a coisa, né, feminina, né, gente? Tem que ter alguma diferença, né? Então, a gente tem essa coisa de querer botar um casaco bonito, de querer se apresentar de uma forma, né, mais bonita para as pessoas. A gente tem essa vaidade, né, na vestimenta. Mas ele fala aqui da simplicidade. Mas você pode estar bonito e simples. Não precisa ostentar. Né? O problema são os excessos. Né? A gente tem um casaco bonito, a gente tem uma blusa bonita, a gente tem um sapato legal, uma calça legal, faz parte. Mas o problema são, que ele fala aqui, é a ostentação. Ele vem falar de simplicidade. E confiar na providência divina.
Isso se chama fé, gente. Confiar na providência divina se chama fé. É a gente ter certeza que não vai nos faltar. Mesmo a gente estando num momento difícil, seja de qual for, seja de saúde, seja de emprego, seja na vida amorosa, seja na perda de um ente querido, sempre a providência divina está pronta para nos auxiliar. E nós, geralmente, também só recorremos quando estamos precisando, né? Um agradecimento ao nosso anjo de guarda que está sempre conosco, diariamente a gente esquece. Mas quando vem a dor, a gente lembra. Mas Deus não nos desampara. Mesmo assim, sabendo que a gente só está recorrendo porque está no sofrimento. Mas Ele vai nos dar a mão, vai nos ajudar. Então, hoje, se a gente está aqui fazendo esse tipo de trabalho, é porque a gente deve muito. A gente tem, assim, recebe muito, então tem que pagar muito bem aquilo que nos foi dado na encarnação presente, né? Então, a gente não pode negar o trabalho, a gente precisa trabalhar, que é a forma da gente devolver a providência divina tudo que a gente recebe. É através do nosso trabalho. Nós viemos para servir. Porque a oportunidade da reencarnação é essa. A gente servir para resgatar tudo aquilo que a gente fez. O quanto que a gente já destruiu de natureza. Aí vem nessa encarnação com aquela ecologista enjoada, entendeu? Que reclama se o outro joga o papelzinho no chão, vai atrás e fala, tá jogando papel no chão, bota na bolsa, entendeu? Jogou o copinho no chão, reclama. Aí vem aquela pessoa que fala, vem a ecochata, né? Porque fica reclamando de tudo. Mas por quê? Porque de repente outra encarnação já foi uma dessas que destruiu, que ajudou a destruição. E a gente precisa cuidar, né, do planeta. Valorização da vida acima dos bens materiais. Porque a gente não pode colocar o bem material acima da nossa vida. Então é aquela coisa assim de dar o sangue pelo trabalho para conquistar as coisas materiais. E aí adoece e não participa com a família, não está presente na família nas coisas que precisa. Por quê? Porque está apenas pensando no ter. Esquece da participação importante na família. A caridade começa no nosso lar. Era o que Jesus pregava, né? A caridade em família. A gente tem que estar junto com a nossa família. É ali que começa, né? A nossa pequena cidadezinha é a nossa família. E dali a gente expande o quê? Para a nossa vizinhança, para a nossa casa espírita, ou para a igreja que a pessoa frequenta. Então, assim, a gente tem que aprender a fazer isso. E aí agora vai falar das aves no céu. Essa passagem também é muito bonita, né? É mais outro exemplo da providência divina. Observai as aves do céu. Está em Mateus também. O outro era 6:28 e esse 6:26. Deus sustenta toda a criação. O ser humano deve trabalhar, mas sem ansiedade excessiva. A natureza revela o amor divino. Então, Deus sustenta toda a criação. Os pássaros, né? Eles colhem tudo na natureza. E é tão bonito, né? A gente vê, eu vejo no quintal de casa os pássaros, né? Aí vão na árvore, aí comem as frutas, aí vão, faz o ninho. É tão bonito a gente ver que aí despertar de manhã daquele canto do pássaro, né? Eles tiram o alimento da onde? Da natureza. E aqui no Evangelho, que é no mesmo capítulo 25, ele fala, não vos inquieteis de onde achareis do que comer para o sustento da vossa vida, nem de onde tirareis roupa para cobrir o vosso corpo. A vida não é mais do que o alimento, e o corpo mais do que a roupa. Então a vida não é só alimento e não é só roupa. A vida é tudo isso e muito mais. É cuidar da saúde. E cuidar da saúde é o quê? Uma boa alimentação, é a gente fazer as coisas de forma
sem excessos no trabalho, principalmente, que a gente fala, fazer hora extra, todo mundo gosta de fazer, porque o contra-cheque engorda, né? Mas a conta mais tarde também vem, né? Da saúde, que foi esgarçada, que foi acabada, principalmente quem trabalha à noite, que aí às vezes fica sem dormir vários dias. Aí que eu dormir à noite é necessário, que é a hora que os nossos hormônios trabalham, é a hora que o nosso corpo biológico funciona, né? E se a gente está acordado, isso não acontece, só acontece durante o sono. Então, quanta coisa, às vezes, por causa do quê? Da ansiedade excessiva de trabalhar sem descanso. Descanso se faz necessário para todos. Todos precisamos trabalhar, todos precisamos descansar. É assim que a gente cuida da nossa vida, fazendo as duas coisas adequadamente. E aí, né, Jesus, né, como eu falei, ele falava muito de natureza, então ele usou a parábola do semeador. Passei um monte. Ele usou a parábola do semeador como simbolismo. Então ele fala que Jesus saiu a semear e jogou semente em vários solos. Jogou na beira do caminho, jogou no terreno pedregoso, jogou entre espinhos, jogou na terra boa. Beira do caminho. Aí o que acontece quando você joga no beira do caminho? Se não tem terra, se não tem nada, vai crescer como? Será que nós somos sementes de beira do caminho? Que nada cresce? Que tipo de solo nós somos aqui? O pedregoso, que também não nasce nada? Será que nós somos o entre espinhos? Ou será que nós somos terra boa? Que a semente aqui chega, e aqui floresce, e aqui dá bons frutos. E o que é isso? É você passar adiante aquilo que você aprende de bom. Então nós temos que procurar ser terra boa. Podemos passar, ou já ter passado por cada um desses estágios aqui, né? Não vamos chegar em terra boa direto. Porque se a gente está no planeta de provas e expiações, nós estamos passando por vários aprendizados. E tem dia que às vezes a gente está igual dentro do caminho mesmo, né? Tem dia que nada entra na cabeça da gente, joga semente, a gente não entende, não consegue, não vai ficar certo. Aí você deixa passar um tempinho, aí você volta lá, vai ler, ou alguém fala de novo para você a mesma coisa, aí você compreende. Aí você já chegou mais para cá, né? E a gente vai evoluindo. Então Jesus, ele não desiste de nós, ele continua semeando. As religiões, né, os ensinamentos, os estudos são para quê? São essas sementes. Aí você vem, você lê o Evangelho, você estuda o livro dos Espíritos, aí você aprende um monte de coisa. Aí a gente ainda não colocou em prática, a gente ainda não sabe colocar em prática. Aí chega mais adiante, daqui 1 ano, 2 anos, aí você vai ler de novo, gente, eu preciso começar a praticar isso. Aí a gente já começa a colocar em prática. E assim vai, e assim a gente vai evoluindo. Não é da noite para o dia. Né? Não podemos ser carrasco de nós mesmos, achar que nós temos que mudar. Falou que eu tenho que mudar, minha reforma íntima. Sim, ela tem que acontecer, mas cada um tem o seu tempo para chegar a essa terra boa aqui. Ó. Cada um de nós vai chegar, tá? Só que cada um no seu tempo. Cada um está num estágio. Somos espíritos diferentes, com grau de aprendizado diferente, às vezes aprendemos mais devagar, outro aprende mais rápido, não é verdade? Isso, assim como na vida a gente é assim, né, na escola, uns aprendem mais rápido, né? Na vida também é assim. Uns aprendem só de olhar, outros para aprender tem que passar.
tem que passar no sofrimento, tem que passar uma série de coisas. Então aqui, né, segundo o Espiritismo, cada espírito cultiva o próprio campo interior. Então, nesses campos aqui, cada um de nós vai cultivar como acha que deve. E no seu tempo. É isso que a gente tem que, vamos dizer assim, ter em mente. Que às vezes, assim, quando a pessoa às vezes chega na doutrina espírita, aí ela começa a aprender um montão de coisa, aí ela acha que todo mundo tem que vir também. Aí ela começa a convidar todo mundo, né? Ao redor dela, os amigos, aí ela começa a querer que todo mundo venha, porque foi bom para ela. Mas cada um vai ter o seu tempo, e às vezes a pessoa está em outra religião e está satisfeito com aquilo que ele aprende lá. Cada um tem o seu momento e a religião boa para si. Né? Jesus não tinha uma religião, ele saía pregando. Quem quisesse se agregar, se agregava. Ele não estipulava, não, só quem pode ficar aqui comigo é quem pensa. Não, ele não perguntava quem era, se era ladrão, se era prostituto, o que era. Não queria saber. Ele saía espalhando os ensinamentos, não é? Então, né, Jesus, né, aí, como a gente está falando de Jesus e natureza, olha quantas coisas, né? Jesus acalmava, né, as tempestades. E aí, quando a gente faz aqui, vamos fazer o paralelo com a nossa vida. As tempestades que passamos em nossas vidas. Cada um de nós tem um período de tempestade em sua vida. Seja financeira, seja de doença, amorosa, né? Passamos por tempestades na vida. Então, nós temos momentos felizes e momentos de tempestade. Então, aproveitemos os momentos felizes para ganhar força para as tempestades que Jesus vai nos ajudar a transportar, vai acalmar as nossas tempestades. Como que ele acalma? Nos ensinando. Mais do que ele sofreu, para nos dar esse exemplo, será que a gente suportaria aquelas dores? A gente, com uma simples dor, né, vai para o pronto-socorro, né? Vai lá rapidinho para acalmar a dor. Então, será que nós teríamos essa força? Né? Então, o que o Espiritismo nos fala? Né? Jesus, ele vem nos reforçar a fé. A fé de que nós temos a certeza de que vai passar em algum momento. E se não passar, Jesus está conosco ali, nos dando a força necessária. Porque às vezes tem tempestades que são mais longas, tem outras que são curtinhas. Não é? A gente estava falando essa semana aqui sobre luto, e a gente falando sobre luto, a gente fala, poxa, tem pessoas que não conseguem superar. E a gente não pode julgar. Já tem outras que a gente acha que superou, porque aparentemente ela demonstra isso. Mas e dentro? Eu estava vendo uma palestra agora do luto que ele falou, o luto é eterno, gente. Quando você se afasta de um ente querido, né, no planeta Terra, né? Quando você se afasta, alguém desencarna da sua família, um ente querido seu, ele vai ficar sempre com você. Você vai esquecer dele? Você vai esquecer do seu pai? Você vai esquecer da sua mãe, do seu filho? Não. Do seu sobrinho? Não, você não vai esquecer. Você apenas continua o seu planejamento da sua vida. Mas não quer dizer que aquela pessoa deixou de existir. Não, ela está em outro plano. E a gente tem que compreender isso. E é isso que a doutrina nos traz. Essa fé, essa confiança de que existe uma vida depois. E como existe essa vida depois, então as coisas são o quê? Mais fáceis? Não, são mais compreensíveis. Nós temos mais aceitação por causa disso. Então nós conseguimos compreender que um dia a gente vai encontrar num outro plano esse ente querido.
Jesus acalma através dessa serenidade diante das provas nossas, as nossas provas diárias. Aí, às vezes, quando está tudo muito calmo, tudo muito bem, a gente fala, nossa, as coisas estão tão boas, eu estou até desconfiada, tá bom demais agora, deixa eu usufruir dessa parte que está boa, que pode vir uma tempestade por aí, né? Por isso que eu falo, quando vem tempestade vem a bonança, né? Então, quando está na bonança, aproveita, porque vai ter um momento de tempestade, sim. Se Jesus teve um momento de tempestade dele, por que nós não vamos ter, gente? E ele nos ensinou o quê? A fé, a confiança e a serenidade. Que não adianta ficar desesperada, que aquilo não vai mudar. Ela vai terminar a tempestade na hora que for necessária para o nosso aprendizado. Aí essa tempestade vai cessar. Se não, né? Então a gente precisa aprender isso. Que não adianta acelerar, tem que ter serenidade mesmo. Então, né, o que o Espiritismo nos ensina? Que Deus é a inteligência suprema do universo. Então, se Deus é a inteligência suprema, Ele criou tudo, inclusive a nós. Então, nós não somos donos de nada. Então, a natureza é minha? Não, eu faço parte dela. Eu faço parte da criação, então eu faço parte dela. Tudo na criação possui uma finalidade. Então, tudo que a gente vê tem uma finalidade. Às vezes eu fico perguntando assim, gente, para que existe barata? Eu tenho pavor. Tenho uns tremeliques quando eu vejo barata. Aí, para que existe barata? Aí depois eu me pergunto, gente, tem alguma utilidade? Tem. Nós sabemos que tudo tem utilidade, né? Outros têm fobia de aranha, outros de rato, né? Cada um tem a sua, né? A minha é de barata. Então, mas tudo na criação tem finalidade. É um ecossistema, gente, montado. Né? Tudo tem aquilo certinho. Aí tem ali o ecossistema formado por tudo direitinho. Aí nunca a gente tira ali daquela cadeia ali, pronto, desandou tudo. Desandou tudo. Por isso que o planeta está desse jeito, porque a gente está mexendo nas cadeias ecológicas, a gente está desarmonizando, não só materialmente, como energeticamente, com os nossos pensamentos. Então, a nossa energia negativa jogada na atmosfera, ela retorna de forma pesada. Então, precisamos aprender a jogar boas palavras, bons pensamentos na atmosfera, né? Então, o pessoal fala, a palavra tem poder. O poder é justamente esse, porque você fala ali, vai repetindo aquilo, torna-se verdade. Acaba realmente, né, a energia ruim. Então, é a gente procurar, é aquele otimista que... Não, gente, a gente tem que ter a realidade das coisas. Não podemos ser pessimistas em excesso, nem otimistas também não. A gente tem que ter o meio, como dizia, né, sempre equilíbrio. Equilíbrio é o caminho ideal. O progresso deve respeitar as leis divinas. Então, quando a gente fala do progresso do planeta, como a gente estava falando, né, das moradias, é necessário, aumentou a população, né, cresceu, precisa de mais casas, mais apartamentos, tudo bem, mas tem que ter um planejamento para que a natureza não seja atingida totalmente. Tem que ter esse equilíbrio, né? Então é isso que ele fala aqui, ó. Ele deve respeitar as leis divinas, o progresso. A gente não pode querer progredir destruindo, desenfreadamente, como acontece. Jesus nunca pregou isso. E o último aqui, né, dessa coisa, a natureza é a expressão da sabedoria de Deus. Gente, quando a gente olha a natureza, a gente fala, gente, a gente não é capaz de fazer. A gente vê pássaros de todas as cores, a gente vê umas cores misturadas que a gente nem imagina que são lindos.
Você vê os verdes. Numa árvore só, você vê um monte de tom de verde. Quando você olha no morro, um monte de tom de verde. De flores, né, amarelos, de tudo quanto é tom, claro, escuro, né? Que a gente não é capaz de reproduzir. Então, a natureza é a expressão da sabedoria de Deus. É Deus que faz isso daí. Então, a gente precisa conservar o máximo que a gente pode. Então, a gente falando aqui da conservação. No Livro dos Espíritos tem um capítulo, as perguntas sobre a lei de conservação e a lei de destruição. Né? Então, aqui, questões 702 e 727, os Espíritos nos ensinam como conservar. Utilizar os recursos sem desperdício, gente. Os recursos que estão aí, que foram nos dados de graça, a gente aprender a lidar sem desperdício. O nosso problema é desperdício. Na nossa casa, né? A gente às vezes joga coisas fora que estragou. Eu na minha casa agora, somos poucas pessoas, então eu não vou comprar 1 quilo de uma coisa que eu sei que eu não vou usar, que vai estragar. Vou lá, compro 2, compro 3, entendeu? Aí vai lá, compro. Porque para não haver desperdício, porque aí vai faltar para alguém. Quando a gente joga fora, alguém deixou de comer. Quando a gente joga comida no lixo, alguém deixou de comer, gente. Quando a gente vai em restaurante que não é self-service, mesmo no self-service a gente ainda vê gente que bota coisa e joga fora, assim, resolveu um pouco isso, de jogar menos comida fora. Porque as pessoas enchem o prato e jogam fora. Então, assim, a lei de conservação, a primeira coisa é utilizar os recursos sem desperdício. Não precisa desperdiçar as coisas. Evitar destruição desnecessária. Para que eu vou arrancar uma árvore? Só porque, sei lá, nem sei o motivo, sabe? Porque assim, eu não acho nenhum. Eu não acho nenhum motivo para arrancar uma árvore. Assim como eu não acho nenhum motivo para abater um animal. Então, é meio complicado eu falar que existe algum caso que é justificável. Mas a destruição desnecessária, gente. Destruir coisas, tacar fogo no morro. Agora vai chegar a época, né, gente? Que o mato fica seco, aí começa. As queimadas, as pessoas não querem pagar, às vezes, o funcionário para roçar aquilo, aí vai lá tacar fogo e diz que pegou fogo sozinho, né? E nós sabemos que foi uma destruição, às vezes, desnecessária. Respeitar todas as formas de vida, gente. Não importa se eu estou vendo ou se eu não estou vendo. Nem disse, a barata para mim não tem utilidade nenhuma. Mas ela é necessária numa cadeia ecológica. Ela é necessária. A lagartixa, né? Aqui o pessoal não fala muito lagartixa, né? Isso é mais coisa de carioca, falar lagartixa. É taruíra, né? Aqui, né? Come os mosquitinhos todos. Aí você vai, mata, ela que fica ali catando aqueles mosquitos que estão às vezes na nossa casa. Ela está andando ali, você vai, joga uma coisa para matar. Barata também. Aí ela vai comer os mosquitos, né? Que é pernilongo, né? Então ela vai ali comendo aquilo, aí a gente vai querer destruir o animal. Aí já mudou a cadeia alimentar ali. Você já deu um fundo ali. Então são várias coisas que a gente tem que aprender, né, gente? Então por isso que a gente ainda está aqui, a gente está aprendendo, precisa aprender muita coisa. E aí como nós podemos colaborar então? Se Jesus trouxe várias colaborações, economizar água. Isso aí as crianças já aprendem na escola, né? Porque antigamente a gente não aprendia isso na escola, mas hoje as crianças já aprendem, né? Vai escovar o dente? Molhou? Fecha. Vai tomar banho? Fecha. No frio é meio difícil, né, gente? A gente quer ficar com a água caindo na gente o tempo inteiro. A gente não quer desligar. Vamos ser honestos, né? Vamos ser honestos com as coisas. É difícil.
economizar o máximo que a gente puder, não deixar a água lá correndo à toa. Quer ver uma coisa que eu fico doente quando eu passo, quando eu vejo o pessoal lavando as coisas de loja, geralmente segunda-feira então, aí deixa aquela mangueira ligada, aí começa a conversar com a outra da outra loja e a mangueira lá com a água escorrendo. Gente, aquilo me dá uma agonia. Aí às vezes eu falo, gente, fecha a água, entendeu? Porque assim, desperdiçou, vai faltar, gente. Vai faltar. Pode ter certeza. Aí quando faltar água, qual é a água? Todo mundo vai lá para as mídias sociais falar, tem água aqui, não tem água aqui. Mas não lembrou que desperdiçou lá não. Aí não lembra não. Que deixa lá a mangueira com a água correndo, quando está batendo papo, ou então está com a vassoura lá fingindo que está lavando, e a água correndo na calçada, né? Evitar desperdício, que a gente já falou aqui, dos alimentos, né, gente? Existem várias coisas que são reaproveitáveis, que a gente não precisa jogar fora, e a gente pode aproveitar fazendo várias outras coisas, e a gente tem hábito de jogar fora. Isso aqui, de repente, a Andressa vai falar, que ela vai falar de consumo, de uma série de coisas, então não vou entrar muito nisso aqui não, para não invadir, vamos dizer, o espaço alheio, né? Plantar árvores. Gente, como é importante a gente fazer isso. Quando está um calor danado, a gente quer uma sombrinha, né, gente? Tão bom quando você pega uma rua assim, toda arborizada, você fala, ai, que sombrinha boa, né? Reciclar, gente. Como é importante, além de dar emprego a muitas pessoas, a gente consegue fazer com que isso sirva para outras coisas. Já existe na nossa coisa, não existe uma coleta total, né, reciclável, né? Mas a gente já pode separar papelão, já tem umas coisas que a gente já consegue aqui na cidade separar, né? Então, quem puder faz isso, separa esse lixo úmido do seco, procura fazer separadinho, né? Botar nas cambucas certas ali, que tem na cidade espalhada. Isso aqui, gente, ó, respeitar os animais, gente. Animal é um ser vivo que precisa de nós e nós deles, né? Eles nos trazem carinho, nos trazem afeto, alegria, qualquer tipo de animal, gente. Quando a gente vê um pássaro cantando, quando a gente vê uma borboleta, né, passando colorida, bonita, quanta coisa que tem na natureza bonita, e está faltando respeito. E quando a gente fala aqui animal, gente, até com a gente mesmo, né? Respeito aos animais, inclusive a nós mesmos, né? Respeito ao ser humano. Nós somos animais, somos racionais, mas somos animais. Está faltando respeito também, uns aos outros. Participar de ações ecológicas. Nós vamos falar da nossa aqui, que aconteceu semana passada, que foi muito bom, né? Eu não fui porque realmente eu estou impossibilitada de fazer longas caminhadas, ainda não estou podendo, mas ano passado eu fui, esse ano não. Mas assim, Renato foi, a Ana, né? Tem mais pessoas aí que foi, a Aninha, né? Tem aí outras meninas que estão lá fora que foram também. Então, assim, a gente sabe como é importante isso, a gente demonstrar o nosso carinho pela natureza. Quando a gente joga lixo, parece que está jogando desprezo, a gente está desprezando a natureza. Você joga o lixo aqui, você anda pela beira-ria, uma sujeira. Chega pessoa. Mas não é por falta de coisa, não, é as pessoas que jogam, né? Ó, fizeram semana passada, se for amanhã de novo, uma semana depois, vai ter a mesma quantidade ou o dobro. Porque as pessoas já jogaram mais. Educar pelo exemplo. Então, nós temos que ser exemplo. Nós precisamos exemplificar com os nossos pequenos, né? Com as pessoas que estão ao nosso redor. Nós precisamos ser exemplo de boa conduta com a natureza. Caminhada ecológica, convivência cristã, que foi o que nós fizemos, né? Que a casa fez. Contato com a criação divina, que aí você está ali perante a natureza, né? Em contato com aquela natureza ali, mantendo contato, limpando. Confraternização, né? Porque é bom você estar junto ali com o grupo, você dá risada, você brinca. Então, a caminhada
proporciona tudo isso. Educação ambiental, que aí você aprende a lidar com a natureza e demonstra a gratidão a Deus por tudo aquilo que Ele nos dá diariamente através dessa natureza divina. A preservação da natureza é também exercício de amor ao próximo. Então, quando a gente preserva, a gente está preservando para o outro que ainda virá, que ainda vai nascer, para nós que iremos reencarnar futuramente, né, em outra ocasião, e queremos ter uma natureza também perfeita. Então, a caminhada ecológica é uma vivência, né, cristã. E encerrando a nossa reflexão final. A natureza é um livro divino onde cada folha representa uma lição do Criador. Então, essas perguntas vão ficar para a reflexão de cada um. Como tenho cuidado da casa planetária? O que Jesus faria diante dos desafios ambientais atuais? O que será, hein? Estou sendo um bom administrador dos recursos que Deus me confiou? E quais foram os recursos que Deus me confiou? Toda a natureza. Será que eu estou sabendo administrar isso ou estou sendo aquele destruidor? Como estou me comportando diante das coisas divinas? Como estou cuidando do planeta que me abriga? Como estou cuidando do planeta que me deu a oportunidade para reencarnar e resgatar as minhas dívidas, os meus débitos? Como estou me comportando? Então, são perguntas que precisamos fazer para nós mesmos, não é para o outro, né? Que cada um é um. Cada um pode fazer de alguma forma. E cada um acha a sua forma de fazer. Para que a gente possa seguir o exemplo de Jesus, que cuidou de toda a natureza, assim como cuida de nós, que fazemos parte da natureza divina. Tá? Que Jesus nos abençoe e que possamos assim fazer a nossa prece para a gente encerrar a nossa reunião de hoje. Jesus, Mestre querido, nesta noite te agradecemos por tantos exemplos que nos deste, que possamos segui-lo, não só no nosso pensamento, mas também nas atitudes. Que possamos, Senhor, ser aqueles tarefeiros do bem, aqueles que cuidam e que observam a natureza com prazer e com amor, tentando, de alguma forma, cuidar da nossa casa, essa casa que é este planeta maravilhoso, onde podemos assim encontrar nossos amigos, nossos desafetos, para que possamos assim resgatar as nossas dívidas. Que nos nossos momentos de tempestade, o Senhor sempre esteja conosco, nos amparando e nos carregando no colo como sempre. Abençoa, Senhor, a cada um de nós. E te pedimos também, por acréscimo, a magnetização da água que está sobre a mesa e de todo o planeta. E que cada lar tenha suas águas também fluidificadas. Que seja trazido o remédio da farmácia divina para cada um de nós. E assim, Senhor, te agradecemos e pedimos a tua permissão para que possamos assim encerrar a nossa reunião doutrinária do Centro Espírita, Amor de Jesus. Que assim seja, que assim seja.